Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, aqueles que eu não consegui abraçar, consegui cumprimentar, se sintam abraçados, mas não vá embora sem antes deixar que eu te dê um abraço, deixar que eu te cumprimente, que te dê uma semana abençoada. Quem aqui veio para ouvir uma palavra do Senhor? Diga amém. Eis-me aqui, Senhor. Vocês já são um guerreiro, porque como a pastora Elis falou, uma tarde fria, né? Ontem estava até uma tarde legal, uma tarde bem, com a temperatura bem legal, e hoje já mudou o tempo, e não é por acaso que hoje eu quero ministrar para os irmãos sobre tempestade. Abra sua Bíblia, vamos direto ao ponto, abra sua Bíblia, no livro de Naum, irmãos, livro de Naum. Naum está na Bíblia, pastor? Tá na Bíblia, irmão, está lá perto do livro de Judite. Está Naum, Velho Testamento. Naum, capítulo 1, versículo 3. Se você nunca viu falar nesse nome, você hoje vai sair daqui pelo menos que a Bíblia tem um livro chamado Naum. Naum faz parte dos profetas menores. Só vamos ler o versículo 3. Quero ministrar uma palavra hoje que ela inicia lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: o seu caminho, um pouquinho antes, um pouquinho antes, já está aí certo? O Senhor é paciente, o Senhor é tardio em irar-se. Quem não trouxe Bíblia, acompanha lá comigo. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder ele é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu quero usar essa parte B desse versículo, que diz assim: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O título que eu quero hoje colocar nessa mensagem, o título é: Deus abre o caminho na tempestade. Deus abre, vou falar até alguém ministrar comigo, Deus abre o caminho na tempestade. Deus abre o nosso caminho na tempestade. Você não entendeu ainda, irmão? Deus, Ele quer abrir o nosso caminho nas nossas tempestades. Sabe, irmãos, nós temos 4 estações: verão, inverno, outono e primavera. Estamos acabando de sair agora, eu acho, acredito que ainda estamos no inverno, estamos seguindo para a primavera, e quando nós olhamos para as estações do tempo, é como a nossa vida, a minha e a sua vida, é como as estações. A estação do frio, não sei se você percebe, até o inverno europeu, é um pouco mais triste, o céu fica cinzento, as pessoas ficam mais acolhidas, as pessoas ficam mais estranhas no inverno. Não sei porquê, mas essa é a percepção que eu tenho. O inverno é uma passagem do ano, é uma época do ano, é uma estação do ano que as coisas ficam mais tristes. Não sei se você percebe que o dia ele fica mais curto no inverno. Parece que amanhece um pouquinho mais tarde. Deus abençoe, irmão. Amanhece um pouquinho mais tarde, o sol demora a nascer, e 5:30 da tarde já está escuro, 5 horas da tarde já começa a cair ali a temperatura. Assim, tem muita gente que gosta do inverno, mas algumas coisas, meio peculiar acontece no inverno. Mas o inverno ele passa, e vem logo a primavera. Eu não sei se você percebe, que a primavera, as coisas já começam a ficar mais floridas. Algumas flores começam a brotar em algumas árvores. É a estação do ano. E só que essa estação bonita, porque é uma estação bonita para quem gosta desse colorido, ela também vai passar. E logo vem o verão, aonde as coisas parecem que fica mais alegre, o povo fica mais, animado, o povo gosta de passear mais, as coisas ficam mais alegres, e também não sei porquê, mas no final do ano chega o 13º, fica mais alegre ainda. Eu não sei se sou eu que penso assim, mas deixa eu te dar uma notícia: o verão também ele vai passar. São estações do ano, o verão também ele vai passar.
e logo vai entrar o outono. E o outono, os ventos começam a soprar, as coisas começam a mudar, a temperatura volta a cair. O que eu estou te falando, irmão? Para fazer essa guisa introdutória, nossa vida também é como a estação do ano. Nós passamos por fases na vida, fase às vezes tempestuosa, com muitas tempestades, fases na vida, a qual nós não entendemos a qual tempestade nós estamos passando. E hoje, esse título que eu quero que você anote isso, se você trouxe caneta, traga a Bíblia para o culto, anote na sua Bíblia. Deus, Ele abre caminho na tempestade. Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus, Ele abre caminho nas tempestades. A palavra de Deus declara que Deus tem um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Isso significa que quando o vento, irmãos, sopra, quando as ondas se levantam contra nós, nós achamos que nós vamos naufragar, nós achamos que nós vamos cair por conta de tempestades. E essas tempestades, é como eu expliquei, é como eu fiz a guisa introdutória para você entender, é como a estação do ano. Nós temos quantas estações do ano? Fala alto assim comigo, 4? Mais alto, 4? Nessas 4 estações do ano, nós usamos roupas diferentes. Não tem como você ir para um verão, não tem como o seu guarda-roupa estar no verão e você viver o inverno. Só que as tempestades da vida, ela vem em todas as estações do ano. Agora, o que Deus hoje quer falar ao nosso coração, o que Deus hoje ministrou ao meu coração essa semana, eu estou com essa palavra, irmão, ardendo dentro de mim, e eu quero compartilhar com você. Sabe, e nós achamos que nós vamos naufragar por conta da tempestade que às vezes nós estamos vivendo. A vida, enfrentamos tempestades, mas hoje eu quero falar para você sobre 3 tipos de tempestade. Grita bem alto assim comigo, 3 tipos de tempestades. Você, irmão, não veio aqui, chacoalhe alguém aí que está do seu lado, você não veio aqui para assistir um culto, você veio para participar. Para participar do culto. Nós aqui, nós não assistimos o culto, nós participamos dele, e nós participamos com glória e com aleluia. E os irmãos da banda ali já pode subir a bateria para cá, o teclado também, irmão Lucas Hernandes, sobe para cá que você vai ministrar junto, os outros irmãos podem subir depois. Então nós vamos falar hoje de 3 tempestades. 3 tempestades. Pastor, tem muito mais tempestade. Tem tempestade que arrebenta com a gente. Sim, irmão, mas nós só temos o culto até 8 horas da noite. Nós podemos fazer um estudo sobre tempestade, sobre chuva, sobre garoa, sobre tudo que você quiser. Mas hoje, nós queremos falar sobre 3 tipos de tempestade. A primeira tempestade é aquela tempestade que Deus permite. Tem tempestade que Deus permite, sim ou não? Tem tempestade que você não tem culpa nenhuma, meu irmão. Você não tem culpa de alguns acontecimentos. Segunda tempestade. Primeira tempestade que Deus. A segunda tempestade é aquela que você provoca. Segunda tempestade é aquela que nós provocamos. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo indo tranquilo, mas de repente, você provoca alguma tempestade. E aí quando você provoca alguma tempestade, deixa eu te falar, a lama e a bagunça que você fez, às vezes o carro vai precisar de 4x4 para sair de onde está. E a terceira tempestade é aquela que Satanás provoca na nossa vida. Isso é possível? É claro que é possível. Como Naum, aqui profeta Naum, ele ministra para o povo de Nínive sobre essa tempestade, que a mão poderosa do Senhor, Ele está em todas essas tempestades. Talvez você está vivendo alguma tempestade da sua vida. Eu às vezes não te conheço, tem alguns que eu tenho algum relacionamento, tem uns que eu tenho comunhão, os irmãos do louvor vão me entender, tem uns que eu tenho bastante relacionamento, tem uns que já tenho comunhão, mas faça essa reflexão, qual é a tempestade que você está vivendo? Você tem discernimento dessas 3 tempestades? A qual você colocaria dentro dela? Que tempestade que eu estou vivendo? Aqui no livro de Naum, antes mesmo de a gente ir para a palavra, talvez
você nunca nem ouviu falar que Naum estava na Bíblia. O pastor falou Naum, eu achei que ele estava brincando. Não, irmão, Naum está na Bíblia. E eu quero trazer uma introdução, se você me permite, 5 minutos para explicar sobre o livro de Naum. No Velho Testamento, Velho Testamentário, a Bíblia é dividida em Velho e... Vocês estão espertos, Velho e Novo Testamento. Mas o Velho Testamento ele é dividido por blocos. Tem alguns blocos do Novo Testamento, no Velho Testamento. Pentateuco, os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos. E Naum é um desses livros dos profetas menores. Quem já leu um pouquinho a Bíblia, sobre bibliologia, já vai saber o que eu estou falando. Mas eu quero te desafiar, eu quero te impulsionar. Seja apaixonado por Bíblia, irmão. Seja apaixonado por leitura. Entenda os livros proféticos, entenda os livros poéticos, Pentateuco. O pastor está falando sobre Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. A hora que você entender, a hora que você tiver clareza do que significa o livro mais antigo e o mais importante de toda a face do universo, ninguém pode te enganar. Seja alguém apaixonado pela Bíblia. E aqui, no livro de Naum, um livro profético, e um livro profético que tem apenas 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O livro de Naum, ele anuncia a queda do povo de Nínive. E esse povo de Nínive é o mesmo povo a qual Deus fala para o profeta Jonas: vai até Nínive e ministre para esse povo. Ministre para esse povo, para que esse povo se arrependa. Só que esse povo, irmãos, ele volta para a idolatria, esse povo volta para o pecado, esse povo volta para a violência, esse povo volta para a arrogância. Então Deus levanta um profeta chamado Naum, e esse profeta Naum, e ele ministra novamente para esse povo ali em Nínive. Capítulo 1 vai nos mostrar que Deus ele é justo. Repete comigo: Deus é justo. Deus é tardio em irar-se. Deus é justo, mas Deus, e o capítulo 1 do livro de Naum vai dizer que Deus é justo, e Deus é poderoso e tardio para se irar-se, mas que não inocenta o culpado. O primeiro capítulo de Naum vai dizer que Deus ele não inocenta o culpado. Capítulo 2, anote isso, o capítulo 2 ele descreve a cidade de Nínive sendo cercada, sendo destruída. O capítulo 2 vai nos mostrar que nenhuma fortaleza pode resistir ao juízo de Deus. Esse que vai mostrar o capítulo 2, estou dando um resumão para você entender o que Naum escreve. O capítulo 3 vai expor o pecado da cidade, com sangue, engano, feitiçarias, e declara que a sua queda será inevitável. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quão é importante você conhecer a Bíblia. Quando você para e tudo que você está fazendo, sai um pouco do seu mundo corrido, do seu mundo automático, e vem para a Bíblia. Fala: não, essa semana eu vou estudar sobre Abacuque. Misericórdia, o pastor só escolheu os livros impressionantes. Irmão, às vezes Deus quer falar com você lá em Abacuque, às vezes Deus quer falar com você lá em Zacarias, mas Zacarias não é dos trapalhões. Não, irmão, Zacarias também está na Bíblia. Só que nós somos somente acostumados a João, Pedro, Marcos, Gênesis. E o que eu tiro aqui acho que diminuiu um pouquinho o meu retorno, mas tá bom, tranquilo, de boa. O que eu tiro de lição aqui no livro de Naum para os dias de hoje? Deus ele é paciente, presta atenção nisso. Deus ele é paciente, mas Deus ele é justo. Ele dá tempo para o arrependimento, mas não deixa o pecado impune. Ele não deixa o pecado impune. Ele dá tempo para que eu e você podemos nos arrepender, mas ele não deixa nenhum pecador impune. Segunda coisa que eu aprendo aqui no livro de Naum: nenhuma potência humana é maior do que Deus. Nenhuma potência humana é maior do que Deus, porque Nínive era considerado uma potência, uma riqueza, uma fortaleza,
como hoje comparado aos Estados Unidos, à Rússia, a alguns países com a fortaleza, sabe, que uma fortaleza humana que acha que nada vai acontecer sobre aqueles países. Assim era Nínive. E o que eu aprendo e aplico nos dias de hoje, através do livro de Naum, que nada fique impune a qualquer fortaleza, nada fique impune com o poder de Deus, com o poder dos céus sobre as mãos do Senhor. E a primeira coisa que nós vamos ministrar hoje, vamos conversar, como diz o Rafa. Tempestade, irmão, que tempestade natural. Tempestade natural é aquela que Deus permite. Às vezes nós estamos vivendo algum período na nossa vida e nós achamos que essa tempestade foi nós mesmos que causamos. Por exemplo, crises existenciais, crise na empresa a qual você trabalha. Todo mundo pode passar por uma crise, todo mundo pode passar por uma luta. Todos nós estamos vulneráveis a passar por uma luta. Sabe qual é a grande questão? É que às vezes nós entramos para o meio evangélico, para o mundo evangélico, nós achamos que nós estamos blindados. Nós achamos que nada vai acontecer conosco. Nós achamos que nós não podemos pegar gripe. Quem que pensa assim? Nós achamos que qualquer um que fica enfermo na família, nós já entramos em crise. Será? O que será que tem acontecido comigo? Será que eu não tenho orado? Será que eu não tenho jejuado o suficiente? Meu filho pegou uma gripe. A minha esposa está com dor de garganta. Não está não, ele está bem, eu só estou dando exemplo. Mas nós não estamos blindados. Algumas tempestades na nossa vida. Crises, irmãos, doenças, perdas. Por exemplo, ninguém aqui em sã consciência pediu para em 2020 a Covid bater na nossa porta. Quem aqui pediu? Ninguém pedimos. Ninguém de nós pedimos para que a Covid bateu na nossa porta. Só que ela veio. De quem que foi a Covid? Responde, irmão, de quem que foi a Covid? Não dá para saber. Uns falam, foi da China. Outros falam, não, foi do laboratório. A única coisa que eu sei é que nós passamos uma crise nunca vista antes. No ano de 2020, né? Foi isso? 2020. Nós ficamos trancados dentro de casa. A igreja esteve em crise, porque não podia se reunir. Uma tempestade não calculada. Ninguém aqui, irmão, não adianta a gente querer ser um profeta do caos. Ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. Várias torres de Babel foi de água abaixo. Muitas empresas se fecharam. Outras tiveram benefício, ok. Mas foi talvez uma das piores tempestades que o nosso universo viveu. Mas com a crise, com a Covid, não veio só a doença, não veio só a pandemia. Veio a morte também. Veio percas na família. Sim ou não? Quem está comigo? Talvez a Covid só chegou lá na sua casa. Mas a morte não chegou, mas chegou na minha. Eu perdi uma tia com Covid. São tempestades que nós não calculamos. São coisas naturais que vão acontecer. São coisas naturais que não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você adora. Escreve isso, anote isso, em nome de Jesus. Há tempestades na nossa vida que nós vamos passar. Nós passaremos. No domingo passado, o Juninho ministrou aqui, e ele contou o testemunho da gestão da Milena, que ela perdeu o primeiro bebê, teve um aborto. Só que ele continuou orando, ele continuou sabendo aonde estava edificada a fé dele e a fé da Milena. E logo depois, ela engravida de novo, e o Ravi estava aqui hoje, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Sabe, irmão, Deus trouxe hoje eu aqui, para perguntar para você, quantos questionamentos você tem feito em tempestade que você tem passado? Mas, quando Naum escreve, em todas as tempestades, eu abrirei um caminho em meio à sua tempestade. Não sou eu, pastor Jones, mas Deus, Ele quer abrir um caminho em meio à tempestade. Só que tem tempestade na nossa vida, que não foi nós que plantamos.
São tempestades climáticas, são tempestades que vai acontecer, que irão acontecer, em qualquer fase da nossa vida, sendo no verão, inverno, outono, qualquer época da nossa vida, qualquer estação da nossa vida, nós estamos propícios a ter tempestades. E são tempestades que às vezes, por exemplo, quem tem culpa? A culpa é de quem? De uma empresa fechar os trabalhos dela aqui e se mudar para o Mato Grosso, para o Pernambuco, e você simplesmente receber uma carta de demissão. Mas sabe qual é a grande questão, irmãos? É que às vezes nós ficamos questionando, aonde foi que eu errei? Eu sou dizimista fiel, como a Elis ministrou aqui, a pastora Elis. Eu sou dizimista fiel. O que tem acontecido comigo? Sabe, hoje Deus me trouxe aqui para dizer a seguinte coisa para você: se você tiver a clareza, se você tiver a revelação, que eu abrirei caminho em meio à sua tempestade, você viverá coisas muito maiores do que você está vivendo agora. Então nós ficamos questionando sobre perdas, sobre as questões que acontecem no nosso dia a dia. Jó enfrentou essa tempestade. O livro de Jó, se você pegar todos os capítulos de Jó, Jó pecou, sim ou não? Não. Qual foi o pecado de Jó? Mas Jó enfrentou essa tempestade. Jó não pecou, mas Deus permitiu que ele passasse pelo vale da sombra da morte. Mas em todos os dias, em todos os momentos, Deus estava com Jó. Talvez você esteja aqui, meu irmão, passando o que Jó passou. Talvez questionando algumas coisas que Jó questionou. Jó dizia para o Senhor: Senhor, e Deus envia 3 amigos. Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó, a Bíblia diz que era um dos homens mais ricos daquela época. E Deus prova Jó: ei, deixa eu te falar algo. Será que você não está sendo testado por Deus, igual Jó foi testado e passando por uma tempestade? Deus provando aonde está a sua fé. Deus mostrando para você: ei, essa tempestade que você está passando, é eu permitindo que você passe. Ei, essa tempestade que você está passando, não foi você que plantou. A Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, mas a Bíblia vai dizer em Salmos 23, no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: mesmo quando eu andar no vale da sombra das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo que eu e você andar pelo vale da sombra da morte. Sabe, irmão, Deus hoje, Ele foi tão cirúrgico quando Ele disse algo ao meu coração. Ele disse simplesmente que há pessoas do nosso meio que estão vivendo tempestades, que estão vivendo uma fase tão tempestuosa sobre a vida, mas não consegue discernir que às vezes é o Senhor testando, é o Senhor medindo onde é que está a sua fé. Sabe por quê? Porque até os próprios discípulos passaram por tempestades. Certa vez os discípulos indo de um lado para o outro, não lembro o texto, não lembro o endereço, mas indo do lado para o outro, enfrentaram uma grande tempestade. E quando eles enfrentam uma grande tempestade no mar, quando eles avistam quem vem? Jesus andando sobre as águas. Receba isso, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Mesmo o mar estando em tempestade, olha para frente que Jesus vai começar a andar sobre as águas. A única coisa que eu e você precisamos fazer é falar: vem Jesus, estica a mão para Ele, porque Ele está com as mãos poderosas sobre a sua vida, dizendo: eu, em meio à sua tempestade, eu é que vou abrir o caminho. Sabe, irmãos, o que você precisa sair daqui hoje com a clareza que existem ciclos sobre a nossa vida. Há ciclos que se encerram, há ciclos na vida que se fecham, há ciclos na nossa vida, há empregos que se fecham, e não é culpa sua, e não é mérito e nem demérito seu. Há ciclos que se fecham, há negócios que vão se fechar, que não vão romper mais. Mas hoje, que você precisa abrir o seu coração e entender é que essas tempestades faz
com que você amadureça, faz com que você cresça. E às vezes, ministerialmente, nós também passamos por tempestade, mas deixa eu te falar algo, e deixa eu liberar algo sobre a vida da igreja. Cada tempestade que nós passamos é para que o reino de Deus seja glorificado sobre este lugar. Cada tempestade que passamos em cada área da igreja, em cada setor da igreja, é Deus trazendo amadurecimento. Deus está esticando cada um de nós, e você faz parte disso. Na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida particular, cada tempestade usa isso como experiência. Qual é a experiência que você tem quando um ciclo se fecha? O que você vai falar? O que você vai ministrar na vida das pessoas? Deixa eu te falar algo, meu irmão. Não se inicia um novo ciclo sem encerrar o ciclo que ficou para trás. Em meio à tempestade, encerre o ciclo que ficou lá atrás, porque Deus tem um ciclo mais poderoso para você lá na frente. Só que existem tempestades que nós vamos passar. O Senhor poderia poupar você dessa tempestade, é claro que Ele poderia. O Senhor, Ele pode. O Senhor pode todas as coisas, sim ou não? O Senhor pode todas as coisas, sim ou não? Porém, irmãos, só precisamos ver se é o propósito dele, se ele quer. Poder ele pode, a gente precisa ver se ele quer. Mas ele te trouxe aqui hoje para que o Espírito sussurre aos seus ouvidos. Ele só não vai te poupar, que ele quer abrir o caminho em meio a essa tempestade. Somente 2, 3 entenderam. Sabe, irmão, Ele poderia te poupar dessa tempestade, do ciclo que você está vivendo. Ele poderia te livrar desse ciclo, Ele poderia livrar Jó, sim ou não? Ele pode livrar você, mas Ele só não vai te livrar, porque as mãos poderosas dEle vai abrir caminho em meio a essa tempestade. Essa tempestade que você está passando, essa tempestade não foi você que plantou, não foi você que provocou. A primeira tempestade é aquela que nós não fazemos nada para ela acontecer. São tempestades naturais. São tempestades que só mostra em qual casa, em qual solo nós estamos edificando a nossa fé. Sabe, queridos, a Elis tem me acompanhado, a minha entrega, o meu dia a dia. A Elis tem me acompanhado, ela sabe que, eu estou vivendo uma fase, não é deixa a vida me levar, mas tem tantas coisas que eu não tenho mais me preocupado. O que vão falar de mim? Eu estou preocupado sim, é o que Deus pensa de mim, não o que as pessoas vão falar de mim. Aonde está edificada a minha fé, vai contar muito até onde Deus quer me levar. Sabe, aonde está edificada a sua fé, você precisa saber aonde está edificada a sua fé, porque tempestade nós vamos passar. Se a sua fé estiver edificada sobre a rocha, você pode entrar dentro de um prédio desse e as pessoas não te cumprimentar, 2, 3 te cumprimentar e a metade não. Se você tiver com a sua fé edificada sobre a rocha, você vai passar por essa tempestade que talvez só seja uma garoinha, mas vamos chamar de tempestade. Mas se a sua fé, abra sua Bíblia, põe aqui na tela, tá lá? Põe na tela. Mateus capítulo 7, põe ali, Mateus capítulo 7, para Larissa aqui voar com o violão dela. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pula, caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e deram contra aquela casa. Pula, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Irmãos, não importa a tempestade que você passa, não importa a garoa que você enfrenta, não importa a estação do ano que você esteja, se a sua casa estiver alicerçada sobre a rocha, pode vir vendaval, pode vir ventos fortes, ela enverga, mas ela não cai. De novo, ela enverga, mas ela não cai, porque a sua casa precisa estar edificada sobre a rocha. Virá tempestade? Sim, virá tempestade. Virá aborrecimento? Sim, virá aborrecimento.
mas se a minha e a sua casa estiver edificada sobre a rocha, e a rocha é o próprio Senhor Jesus, e Ele te convida hoje, vem, edifica a sua casa sobre mim, porque eu não te decepcionarei. Edifica a sua casa sobre a rocha. Tá, continua ali. 24, olha lá. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Pula. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu. Foi grande a sua queda. O contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo. A diferença é onde nós estamos edificando a nossa casa. A tempestade, ela vem para mim, ela vem para Elis, ela vem para o Rafa, ela vem para as pessoas, irmãos. Mas aonde nós estamos edificando a nossa casa é que mostra aonde está sendo edificada a nossa fé. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Aonde eu estou edificando a minha fé? A minha fé, ela está embasada na família, porque eu tenho uma família muito bem estruturada. A minha fé está embasada no meu bom emprego. Eu tenho boa estabilidade. A minha fé está embasada ao meu conhecimento intelectual. A minha fé está embasada ao meu network. Conheço muitas pessoas. Se der ruim aqui, eu vou por ali. Se der ruim aqui, eu vou para acolá. Se der ruim aqui, eu sei que eu conheço fulano de tal e fulano de tal. Pense num cara top. Pense num cara que vai me ajudar. Em que você está embasada a sua fé? Se a nossa base, irmão, se a nossa base for a rocha, e nós tivemos revelação de quem é essa rocha. Essa rocha, anote isso, ela te traz provisão, ela te traz libertação, ela te traz restauração, e o mais importante, ela te leva à eternidade. Que tempestade você tem passado? Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Segundo ponto. Primeira tempestade é aquela que Deus permite. Segunda tempestade. Segunda tempestade é aquela que nós provocamos. Nós somos capazes de provocar a tempestade? Claro. Somos capazes de provocar a tempestade. Quem acha que nós somos capazes de enfrentar a tempestade, irmãos? Mais da metade da igreja. Então, fala para o irmão do seu lado aí, ou o Zé da tempestade. Nós somos, às vezes, irmãos, o Zé da tempestade. E nós provocamos tempestade. Jonas foi um provocador de tempestade. A Bíblia vai dizer, Jonas capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, vai para onde? Nínive. E Jonas foi para onde? Tarsis. Jonas era um profeta, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. 2, 3, 4. Quem não acha nada, quem não sabe nem que esse miserável desse Jonas está na Bíblia, levanta a mão também. Irmãos, Jonas só era profeta quando ele obedece a voz do Senhor, quando ele obedece o caminho que o Senhor manda ele fazer. Você pode ser profeta, você pode ser uma profetisa, desde que se obedeça a voz dele. Todos nós temos a capacidade, sabe, de buscar o dom de profecia. Sabe, eu acho lindo isso, é poderoso isso. Jonas, ele só é profeta quando ele obedece ao Senhor. O Senhor fala assim: Jonas, filho de Amitai, vai até Nínive. E ele prega a primeira passagem, deve estar barato, acho que era no Black Friday, que ele deve ter comprado essa passagem barata. Ela fala assim: foi para outro canto, foi para Tarsis. E quando ele vai para Tarsis, ele deixa de ser profeta. Ele desobedece à voz do Senhor. Versículo 4 vai dizer assim, que veio uma grande... Tem o quê? Tempestade. Versículo 4 vai dizer, e foi tomado de grande tempestade. E as pessoas começaram a ficar apavoradas. Os marinheiros, os serviçais do navio começaram a ficar apavorados. Porque enfrentaram uma grande tempestade. E Jonas estava fazendo o quê, irmãos? Dormindo, miserável. Estava dormindo
na parte de baixo do barco ali, dorminhoco, tribulado. Todo provocador de tempestade, ele não se sensibiliza com a dor do outro. Ixi, agora ninguém vai falar nada. Todo provocador de tempestade, nas piores horas, nas horas que o pau quebra, que o bambu estrala, ele vai dormir, não está nem aí. Ei, com quem você tem pegado carona? Com o Zé da tempestade? Que barco que você tem embarcado? Que você tem pegado carona com o Zé da tempestade? Talvez você tenha embarcado em barcos que tem Jonas dormindo no fundo do barco que você nem sabe. Podemos provocar a tempestade. E o que aqueles serviçais do barco fazem? Começam a jogar as coisas para fora do barco. E começam a jogar fogão, geladeira, micro-ondas, caixinha da JB. Nem tinha nessa época, só para você entender. Começaram a jogar os pertences das pessoas dentro do mar. E nada parava. Até que eles vão até a parte de baixo do barco. E lá está Jonas, puxando a paia. Está nem aí. Sabe, irmãos, muitas vezes você tem pegado carona em alguns barcos. Tem Jonas dormindo lá dentro. E nem aí com o que você está perdendo. Nem aí com o seu sentimento. Nem aí, sabe, com a cara de lata, cara lavada, cara de pau. Todo provocador de tempestade, a responsabilidade nunca é dele. Dá um aleluia aí, irmão. Tem que ter coragem para falar aleluia nesse momento. Todo cara de pau, todo Zé da tempestade, ele não assume. E Jonas, nesse primeiro momento, ele não assume, até que os homens chegam até ele e falam: ei, clama ao seu Deus. E aí ele assume. E ele diz: me lança ao mar, porque essa tempestade foi eu que provoquei. Aqui pode ter pessoas que têm provocado tempestade na vida de outras. Mas deixa eu te falar algo da parte do Senhor, quero liberar essa palavra sobre você. Se você tem provocado tempestade, talvez você nem saiba. Se você tem provocado tempestade na vida de pessoas que você tanto ama, que você tem tanto apreço, da mesma forma que Deus enviou um grande peixe para que salvasse a vida de Jonas, hoje Deus está enviando a mão poderosa dele para resgatar você e restaurar você da onde você estiver. Sabe, irmãos, nós às vezes provocamos esse tipo de tempestade. E a terceira tempestade é a tempestade que Satanás provoca. Isso é capaz? Sim, sim. Isso é possível, pastor? Sim, é possível. O inimigo também se levanta para tentar nos destruir. O inimigo, muitas das vezes, ele lança dardos inflamáveis para acabar com a sua vida. E vemos pessoas patinando em tempestades, patinando em coisas que falta de posicionamento. E foi assim também, eu já dei esse exemplo, e foi também assim com Jó. Jó não pecou, Jó não errou, mas certa vez a Bíblia vai dizer que Satanás, o cramunhão, estava passeando nos ares e pergunta para Deus, se ele pediu permissão para Deus: posso tocar na vida de Jó? E Deus diz: toque em tudo que é dele, só não tire a vida. E Satanás, ele começa a trabalhar na vida de Jó. Sabe, isso foi exatamente uma tempestade, uma fase da vida que Jó passou. E quando Satanás vem, a primeira coisa que Satanás faz, a primeira coisa que o inimigo faz, ele tira tudo que Jó tinha, as riquezas de Jó. A Bíblia vai dizer que veio um vendaval e arrebentou com todos os gados. Veio a pandemia, epidemia, sei lá o que aconteceu, acabou com todos os animais de Jó, e Jó perdeu tudo que ele tinha. E novamente Deus vai ter um diálogo com o inimigo, com o Satanás, e Satanás diz para Deus, fala: Senhor, olha, é claro que ele não vai reclamar. É claro que ele não vai reclamar,
porque o Senhor vai abençoar ele de novo, parafraseando para você entender. O Senhor vai abençoar ele de novo. Agora deixa eu tocar no que ele mais ama, que são os filhos. E Deus, novamente, toca, só não tire a vida. Depois disso, todos os filhos de Jó morrem. E Jó, ele é acometido por uma grande doença. A Bíblia vai falar que Jó se raspava com telha, ferida do fio do cabelo, da testa, da cabeça até os pés. Deixa eu te falar, irmão, baixinho para você entender. Será que nós suportaríamos tudo isso? Será que nós não jogaria a toalha? 30% que aconteceu com Jó. Será que nós não mudaria todo o nosso princípio de cristão? Será que nós não, colocaria Deus na parede e saía correndo? Por que tudo isso tem acontecido comigo? E a Bíblia, ela vai falar que Jó era um homem íntegro. Sabe o que você tem vivido? Qual é a fase da sua vida que você tem vivido? Olha para o livro de Jó. E Deus, ele permite que essa tempestade aconteça na vida de Jó. Mas sabe o que ele trouxe hoje eu para dizer para você essa noite? Através do Espírito Santo. Em meio à tempestade, eu vou abrir um caminho em meio à sua tempestade. Eu tenho as mãos poderosas e quero abrir o caminho em meio às suas tempestades. Talvez você está nos escutando no nosso culto sendo transmitido pelo YouTube. Qual a tempestade que você está vivendo? Qual é a fase da vida que você está vivendo? Talvez foi coisa que, sem sabedoria, por algum motivo, por algum momento, você foi o Zé da tempestade, você criou essa confusão, elaborou tudo isso sem nenhuma pretensão, e agora você não sabe sair desse embaraço de linha. O que tem acontecido com você? Tem coisas que Satanás é que lança os seus dardos, mas tem coisa, irmãos, que é uma tempestade natural. Olha para a vida de Jó, e foi assim com os discípulos também. Certa vez a Bíblia vai falar, abre a sua Bíblia, eu quero ir para encerrar, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que eles estavam num barco e as ondas, e eles começaram a afundar. Olha o que diz, e aqui eu quero que você entenda, e tenha a percepção, e tenha a clareza, qual a tempestade que nós estamos vivendo? Como que eu consigo ter esse discernimento da tempestade que eu estou vivendo? Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão. De modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Presta atenção que eles estão indo para um lugar, sim ou não? Quem entendeu até aqui que eles estão se deslocando para algum lugar? Vocês vão entender qual é o lugar que eles estão indo. Ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Desculpa, irmão, desculpa, Tatá, versículo 35, senão nós vamos ler muito. Bota 35 aí, Juninho. 35, 4:35, para nós ganhar tempo. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Ou seja, eles estavam indo para o outro lado. Qual é esse lado que eles estavam indo? Continua. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como eles estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte o quê? Um forte o quê? Ou seja, tempestade. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele começou a encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Ou seja, irmãos, o pau está quebrando. Eles estão passando a tempestade. Jesus está o quê? Dormindo dentro do barco. Continua. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o quê? O vento, e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo.
Se eu mandar o Juninho pular ali, acabou, não acabou? Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo e ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedecem? É isso mesmo, Juninho, você já entendeu. Tinha que pular mesmo. Pode deixar lá mesmo, no 5. Irmãos, para onde eles estavam indo? Esses discípulos, juntamente com Jesus, eles estavam indo para Gadara. E quando eles estavam indo para Gadara, lá Jesus ia libertar um jovem gadareno. Esse jovem gadareno sofria por muitos e muitos anos sobre uma legião de demônios. O próprio barco que Jesus estava foi acometido de uma grande tempestade. Não, eu vou explicar, eu acho que eu preciso ser mais profundo para você entender. Certa vez Jesus com seus discípulos, vem comigo igreja, certa vez Jesus com seus discípulos vão até Gadara, porque o propósito ia ser completo, ia ser cumprido lá em Gadara. No versículo 1 do capítulo 5, no versículo seguinte, eles estavam indo e certa tempestade foi acometido no mar. E Jesus tranquilamente estava dormindo na polpa do mar, na polpa do barco. E os discípulos ficaram apavorados: Jesus, 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 você não tem medo que nós vamos morrer neste lugar? E Jesus, simplesmente ele se levanta e diz: acalma-te, mar. E o mar se acalmou. Qual era o propósito? Aonde eles tinham que chegar? Grita bem alto: Gadara! Irmãos, mesmo Jesus estando no barco, setas malignas foi lançado sobre aquele barco. Mesmo Jesus sendo Deus, 100% Deus e 100% homem, o barco que eles estavam foi amedrontado e os discípulos ficaram com medo. Aquilo que Deus propôs ao seu coração, o propósito que Deus tem para você, você acha, em sã consciência, você acha que Satanás não vai lançar flechas malignas, dardos inflamáveis para acabar com a sua vida? Ali Jesus estava indo para libertar o jovem gadareno. Jesus e seus discípulos estavam indo a caminho de Gadara, e o barco sofreu uma grande tempestade. Ei! Não pense que você vai passear aqui em Palmeiras, ministrar na casa de um, pregar na casa de outro, pregar e ministrar a mesma coisa, cantar na casa de um, louvar na casa de outro, evangelizar, fazer. Tem um propósito sobre a sua vida. Você acha que você não vai sofrer nenhuma retaliação? Você acha que os dardos inflamáveis também não vão ser lançados sobre a sua vida? Há tempestades que você vai passar, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer a seguinte coisa: mesmo em tempestade, pode Satanás lançar dardos inflamáveis sobre a sua vida, mas a minha mão poderosa está no meio dessa tempestade. Eu abro o caminho em meio à tempestade. E sabe o que acontece aqui? Simplesmente Jesus se levanta e fala: mar, te acalma-te. E o mar se acalmou. Sabe, irmão, não é sobre a tempestade que você está passando, não é sobre a fase que você está passando, é em quem você confia, é onde está a sua base de fé. Tempestade nós iremos passar tempestade financeira, iremos passar tempestade conjugais, iremos passar tempestades com os filhos, iremos passar tempestades em relacionamentos, iremos passar tempestades na empresa. Mas aonde está embasada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? Deixa eu te falar algo para você anotar e nunca mais você esquecer. Não há crise que perdure, e não há sucesso que também não acabe. Não há crise que perdure, mas deixa eu te falar, a crise,
ela não é eterna. O que é eterno é a sua fé em quem você tem crido. De novo, você vai entender sobre isso, irmão. A fase que você está passando, ela não é eterna, ela não vai perdurar. E o sucesso também que você está passando, também ele não vai perdurar. Esteja preparado em todo tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Olha o que diz João 16:33. E disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Eu digo essas coisas para que você tenha paz, mas no mundo vocês vão ter aflições. João 16:33 vai dizer isso. Anote isso para que você recita, para que você ore esse versículo todos os dias na sua casa. Eu venci o mundo, ele diz para nós, eu venci o mundo, e ele já venceu na cruz por mim e por você. Ei, qual é a tempestade que você está passando? Eu não vim aqui apontar a sua vida, eu não vim aqui dizer assim, ei, Zé da tempestade, eu não vim aqui dizer para você, a tempestade que você está vivendo é culpa sua. A tempestade que você está vivendo foi você que plantou. A criação do filho que está acontecendo agora foi você que plantou. Eu vim aqui para te dizer, em meio à tempestade, eu abrirei o caminho em meio à sua tempestade. Qual a tempestade, meu irmão, que você está vivendo? Deixa eu te dizer algo, meus irmãos, não importa a origem da tempestade, se ela é criada por você, se ela foi muitas das vezes com as circunstâncias que você está vivendo, mas qual é a tempestade? Não importa a tempestade, se é a obra de Satanás, não importa a tempestade, não é sobre a tempestade. Quando o Senhor diz assim, o Senhor tem o caminho no meio da sua tempestade. Se você crê que o Senhor tem esse caminho no meio da tempestade, e Ele diz para você essa noite, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quem vem até mim também vai conhecer o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu encerro dizendo para você, se você não estiver neste caminho, dificilmente você vai conhecer a verdade. Se você não estiver neste caminho, e o caminho, meu irmão, é o próprio Cristo. Nós não podemos de maneira nenhuma adorar, servir aquele que nós não conhecemos. Se você está no caminho, Ele está te convidando esta noite, venha me conhecer e venha ver o quanto eu sou bom. Não é o pastor Dionis, não, é o próprio Senhor. Venha ver o quanto eu sou governo sobre a sua vida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue, irmãos, conhecer a verdade se você não estiver no caminho. E ninguém consegue ficar na verdade e depois não ter a vida e a vida do próprio Senhor Jesus. Qual é a tempestade? Qual é a origem da tempestade que você está passando? Sabe, eu vejo pessoas aqui, que hoje chegou o encerramento, o fim, o término da sua tempestade. Vejo pessoas aqui, patinando, sabe, com justiça própria. O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu provoquei isso. Eu não sou digno, como o Elton ministrou aqui. Eu não sou digno de levantar as minhas mãos. Eu não sou digno de orar por pessoas. Eu não sou digno de servir o Senhor com excelência. Ei, o que te impede de servir a casa do Senhor? A tempestade que você está vivendo. O que te impede de começar? O Rafa agora vai reunir um grupo para começar a fazer visitas nos lares. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. O que te impede de fazer parte desse grupo? Qual é a tempestade que você está vivendo que você travou? Isso significa, irmãos, que no meio da tormenta, Deus abre uma vereda. No meio da sua tormenta, Deus abre uma vereda. Ele prepara um livramento. Deixa eu te falar algo, eu já vou pedindo para você ficar em pé. Se você entendeu essa palavra, se coloque em pé. Há momentos da nossa vida, meu irmão, há momentos da nossa vida que nós precisamos dar um passo de fé.
Sabe, através do Espírito, já estou encerrando, presta bastante atenção aqui. Através do Espírito, que está neste lugar desde as 3h30, 4 horas da tarde, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui hoje, por volta de 5h10, 5h15 eu estava chegando por aqui. Eu senti uma paz tão grande neste lugar. Eu senti algo diferente. Hoje nós fizemos uma reunião com todo o grupo de louvor. Tomamos um belo café aqui na manhã de hoje. Tivemos um tempo de qualidade com eles. Quando foi 5h10, eu sentei ali na minha sala. Falei, Senhor, nós já passamos por tantas tempestades, por tantas dificuldades. Senhor, nós já tivemos tantas experiências, 3 conferências, iremos batizar pessoas daqui a 2 domingos. Senhor, mas o que o Senhor quer mais de nós? O que mais nós possamos subir mais um degrau? E Deus foi muito claro ao meu coração, meu irmão. Ei, presta atenção aqui, não desvia o seu olhar neste momento. E Deus disse a seguinte coisa: filho, apenas ministre para o ministério despertar hoje, para as pessoas que irão ouvir a minha voz. Há tempestades que eles precisam me ver. Há situações que o ministério despertar vai passar, e já passou, que eles precisam ver a mão do Senhor sobre a vida do ministério, sobre a vida de pessoas. Há situações, e eu sozinho, o Samuel ali comigo, eu não sei se vocês viram, o Samuel, ele veio orar por mim antes do culto, ele jamais imaginava da palavra que eu ia ministrar, e Deus usou a vida de uma criança de 8 anos, sabe, irmão, qual é a tempestade, que você às vezes não tem discernimento, que você já passou, e você se culpa por isso, sabe, eu senti uma paz tão grande neste lugar, e Deus falou claramente ao meu coração: ei, hoje chegou o fim para pessoas que estão vivendo tempestade, de colocar um ponto final. Eu não sou capaz, o ministério de louvor que está aqui em cima não é capaz de fechar uma torneira e a tempestade parar sobre a sua vida. Somente quem é capaz é a mão do Senhor sobre a sua vida. As mãos poderosas dele pode estar no seu caminho. E quando nós vivemos tempestade, ei, presta atenção, e quando nós temos uma tempestade, através da tempestade vem a lama, através da tempestade vem o resultado da tempestade. Toda tempestade tem vendaval, toda tempestade tem telhado voando, mas se você hoje entregar a sua vida poderosamente no altar e dizer assim: Senhor, mesmo o telhado voando, mesmo em meio à lama, vendaval, eu creio que hoje a minha tempestade começa a se encerrar. Eu não sei se você provocou essa tempestade, eu não sei se essa tempestade simplesmente foi um acaso, foi algo climático, foi algo permitido por Deus, como na vida de Jó. Eu não sei se essa tempestade sobre a sua vida foi Satanás que lançou para tentar atrapalhar o propósito de você, seu e da sua família, sobre o ministério, sobre a sua vida pessoal. A única coisa que eu sei, que Deus abre o caminho em meio à tempestade. A única coisa que eu tenho clareza é que Deus abre caminho em meio à tempestade. Eu quero dar alguns minutos para você e dar a oportunidade para você. Você não vai sair do seu lugar, você não vai orar por ninguém, a não ser que você quer ter um tempo sozinho com o Senhor. Tem 2 laterais aqui, ó. Vai lá, soca o seu rosto na parede e fala: Senhor, eu não aguento mais. Mas eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus abre caminho em meio à tempestade. Que você fechasse os seus olhos neste momento, que você refletisse se a tempestade ela existe sobre a sua vida. A estação, daqui uns dias nós vamos sair do inverno, nós vamos para o verão. Ei, muda a estação da vida que você está. Começa mudando a estação, começa mudando a sua roupa. Ei, vai vir o verão,
Não adianta você ficar com blusa. Não adianta você usar calça de moletom. Há uma nova estação, há um novo ciclo vindo sobre a sua vida. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso olhar para o vendaval e falar: o Senhor está no barco. Ele está dormindo, mas Ele continua no barco. E Ele está dizendo para você: tempestade, acalma-te. Tempestade, acalma-te. O propósito sobre a sua vida não vai ser bloqueado. O propósito sobre a sua vida, talvez Satanás tentou bloquear, tentou atrapalhar, tentou mandar tempestade, mas Deus, Ele manda te dizer: ei, eu continuo no seu barco. Você não percebeu, mas eu continuo no seu barco. Fecha os seus olhos e começa a orar. Começa a orar. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Aleluia. Comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Aleluia. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Adore a Ele. da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradado ao